Os castelos de contos de fadas mais famosos são provavelmente aqueles que se originam de lendas e mitos. Exemplos bem conhecidos são o Camelot do Rei Arturo e os castelos da Cinderela e da Bela Adormecida, que podem ser encontrados em vários parques temáticos ao redor do mundo. Esta lista contém suas contrapartes do mundo real e fonte de inspiração. Esses verdadeiros castelos de contos de fadas são igualmente mágicos e a maioria está associada a histórias e contos de fadas próprios. 10 magníficos castelos de conto de fadas ao redor do mundo. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ative o sininho para receber os vídeos novos. 10. Castelo de Bran. Localizado na Romênia, o Castelo de Bran é comumente chamado de Castelo do Drácula, embora Vlad Tepes nunca tenha chamado este castelo de sua casa. O castelo foi usado pela primeira vez em 1378 na defesa contra o Império Otomano e mais tarde tornou-se um posto alfandegário na passagem da montanha entre a Transilvânia e a Valáquia. Enquanto Vlad Tepes, a figura histórica que foi usada no romance de vampiros de Bram Stoker, não morava no Castelo de Bran, ele passou 2 dias trancado na masmorra enquanto os otomanos controlavam a Transilvânia. 9. Castelo de Heidelberg. O castelo está localizado a 80 metros, 260 pés, na parte norte de uma encosta e domina a vista do centro antigo da cidade alemã de Heidelberg. As ruínas do castelo estão entre as estruturas renascentistas mais importantes ao norte dos Alpes. Tem uma história longa e turbulenta desde que a primeira estrutura do castelo foi construída no século XIII. Tendo sido totalmente destruído durante a Guerra dos 30 Anos, e mais tarde pelos franceses no século XVII, o castelo foi atingido por um raio em 1764, e até suas pedras foram levadas para construir novas casas em Heidelberg. Toda esta reconstrução deu origem a uma variedade de estilos arquitetônicos que contribuem para o encanto do castelo. 8. Château du Haut-Königsbourg. O Château du Haut-Königsbourg está situado em uma localização estratégica em uma colina alta com vista para a planície da Alsácia nas montanhas de Vosges, na França. Foi usado por sucessivas potências desde a Idade Média até a Guerra dos 30 Anos, quando o castelo foi queimado e saqueado pelas tropas suecas após um cerco de 52 dias. Depois disso, o Château foi deixado sem uso por algumas centenas de anos e foi tomado pela floresta. Em 1899 foi entregue ao imperador alemão Guilherme II e reconstruída como estava às vésperas da Guerra dos 30 Anos. Quando os franceses confiscaram o castelo após a Primeira Guerra Mundial, foi considerado moda zombar do castelo por causa de suas ligações com o imperador. Muitos o consideravam nada mais do que um castelo de conto de fadas. 7. Castelo de Chillon. Localizado em um belo cenário, entre as margens do Lago Genebra e os Alpes, o Château de Chillon é o monumento histórico mais visitado da Suíça. O castelo é composto por 100 edifícios independentes que foram gradualmente ligados e agora formam um todo único. A partir de meados do século XII, o castelo foi a casa dos condes de Saboia, e foi muito ampliado no século XIII. O castelo nunca foi tomado em um cerco, mas mudou de mãos por meio de tratados. 6. Castelo de Matsumoto. Construído no século XVI, o castelo de Matsumoto é considerado um dos castelos mais famosos do Japão. É um castelo de planície porque não está construído no topo de uma colina ou em meio a rios, mas em uma planície. As defesas completas do castelo incluíam um extenso sistema de muralhas, fossos e portarias interligadas. Durante o período Edo, o castelo foi governado pelos 23 senhores de Matsumoto representando 6 diferentes famílias daimyo. Nesse período, a fortaleza também era conhecida como Castelo do Corvo porque suas paredes e telhados pretos pareciam asas abertas. 5. Burg Eltz. Burg Eltz é um castelo medieval situado nas colinas acima do rio Mosela, entre Koblenz e Trier, na Alemanha. Ainda é propriedade de um ramo da família Eltz que ali viveu no século XII, há 33 gerações. As casas das famílias Rubenach e Rodendor no castelo estão abertas ao público, enquanto o ramo Kempenisch da família usa o outro terço do castelo. 4. Castelo de Warwick. O castelo de Warwick foi construído por Guilherme, o Conquistador, em 1068. Desde sua construção no século XI, o castelo passou por mudanças estruturais com acréscimos de torres e prédios residenciais redesenhados.
Originalmente uma estrutura de madeira, foi reconstruída em pedra no século XII. Durante a Guerra dos 100 Anos, a fachada em frente à cidade foi refortificada, resultando em um dos exemplos mais reconhecidos da arquitetura militar do século XIV. Em 2001, o Castelo de Warwick foi nomeado uma das 10 principais casas e monumentos históricos da Grã-Bretanha pela British Tourist Authority e está entre as atrações turísticas mais populares da Inglaterra. 3. Crac des Chevaliers. Crac des Chevaliers é amplamente reconhecido como o castelo arquetípico dos cruzados. A palavra crac vem do siríaco carak, que significa fortaleza. Descrito por Lawrence da Arábia como talvez o castelo mais bem preservado e mais admirável do mundo, este local um tanto isolado está localizado no topo de uma colina de 650 metros, 2.130 pés, de altura e é, de fato, extremamente bem preservado. A fortaleza original no local havia sido construída em 1031 para o emir de Alepo e capturada durante a Primeira Cruzada. Foi pelos Cavaleiros Hospitalários como sua sede. O castelo foi ampliado entre 1150 e 1250 e acabou abrigando uma guarnição de 2000. Hoje representa uma das principais atrações turísticas da Síria. 2. Alcázar de Segóvia. Erguendo-se em um penhasco rochoso acima da confluência dos rios Eresma e Clamores em Segóvia, o Alcázar é um dos castelos mais famosos da Espanha. O Alcázar foi originalmente construído como um forte árabe, mas serviu como palácio real, prisão estadual, colégio real de artilharia e academia militar desde então. Durante a Idade Média foi uma das residências preferidas dos monarcas do Reino de Castela e uma fortaleza fundamental na defesa do reino. Foi durante este período que a maioria do edifício atual foi construída. Neuschwanstein. O castelo de conto de fadas definitivo, Neuschwanstein está situado em uma colina escarpada perto de Füssen, no sudoeste da Baviera. Foi a inspiração para os castelos da Bela Adormecida nos parques da Disneylândia. O castelo foi encomendado pelo rei Ludwig II da Baviera como um retiro e uma homenagem a Richard Wagner. O castelo estava quase concluído em 1886 quando, em 1886, o rei foi declarado louco por uma comissão estadual e encontrado morto alguns dias depois. Desde então, mais de 50 milhões de pessoas visitaram Neuschwanstein. É o edifício mais fotografado da Alemanha e um dos destinos turísticos mais populares do país. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ativem as notificações. Até a próxima!